Olá, meu nome é Nilson Alberto Monteiro, sou professor de Educação Profissional e pertenço ao Núcleo Regional de União da Vitória. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é crédito rural. Esse tema ele faz parte do contexto da disciplina de Administração e Economia Rural, que compõe a grade curricular do nosso curso técnico em agronegócio. Todos sabemos da grande relevância que tem o agronegócio para a economia do nosso país. Mas também sabemos que ainda existem muitos desafios no dia a dia do campo. Então, o crédito rural são as linhas de crédito que surgiram para auxiliar, para enfrentar alguns desses desafios pelos produtores rurais no dia a dia de suas atividades. Sobre o contexto histórico do crédito rural, vamos ver um pouquinho do seu surgimento. O crédito rural ele foi oficializado pela Lei 4.829, que é de 5 de novembro de 1965. E durante 30 anos ele teve sua gestão feita pelo Banco do Brasil através da carteira de crédito agrícola e industrial. Então o crédito rural ele se divide em 4 finalidades. A primeira finalidade do crédito rural é o crédito de custeio, que é aquele recurso destinado a cobrir despesas de um ciclo anual. Uma determinada cultura, né? Por exemplo, soja, milho, que são culturas anuais. Então, esse crédito ele se destina a cobrir despesas ali do plantio até a colheita dessas culturas com ciclos curtos, né? Os chamados ciclos anuais. A segunda finalidade do crédito rural é o crédito de investimento, que diferentemente do crédito de custeio, ela se destina a aplicações ali em bens ou serviços, né, cujo ali benefício se estenda por vários ciclos produtivos, seja na aquisição de implementos, tratores, despesas aí com construções de barracões, algumas estruturas. Então, isso é o investimento. Quando o produtor vai investir em benfeitorias ali, ele vai depender de crédito, então ele vai solicitar o crédito de investimento que se destina a esse fim. A terceira finalidade do crédito rural é o crédito de industrialização. Essa linha de crédito ela se destina a cobrir despesas com industrialização de produtos. Tanto aquela industrialização que é feita pelo produtor dentro da propriedade ou então fora dela através das cooperativas. Por exemplo, o produtor ele decide transformar lá algum produto da sua propriedade a fim de agregar valor. Vamos supor, produz leite, decide produzir queijo, né, ali para agregar valor. Então, ele vai depender de recursos para isso. Uma vez que ele vai depender, ele vai solicitar o crédito de industrialização, que tem essa finalidade. A quarta finalidade do crédito rural é o crédito de comercialização. Essa linha de crédito ela se destina a cobrir despesas, né, para o produtor rural ou as cooperativas, elas colocarem os seus produtos no mercado. Então, essas despesas são cobertas pela linha de crédito de comercialização. Bom, então, visto as 4 finalidades do crédito rural, surge aquela pergunta: de onde que vem o recurso? De onde vem o dinheiro para isso, né? Então, assim, os recursos eles são oriundos de poupança rural, depósitos à vista, as LCAs, que são letras de crédito do agronegócio, fontes fiscais como o BNDES e fundos constitucionais e também de recursos próprios das instituições financeiras que agem aí dentro dessa finalidade. Então, sabemos de onde vem o dinheiro. E quem que oferece esses recursos? Bom, quem oferece esses recursos são as instituições financeiras, como bancos públicos, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, ou então as cooperativas de crédito aí que trabalham dentro dessa esfera, desse segmento. E aí, a quem se destina esses recursos? Qual é o público-alvo? Bom, os beneficiários dessas linhas de crédito são os produtores rurais, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Cooperativas de produtores rurais também se beneficiam, né?
pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja produtor rural, mas que atue dentro de um dos segmentos do agronegócio, como por exemplo, pesquisas para a produção de mudas, né, ou sementes, pesquisas de produção de sêmen para inseminação artificial ou então embriões, prestadores de serviços mecanizados de natureza agropecuária ou até mesmo atividades florestais que estão aí dentro do contexto do agronegócio. Então, esse é o público-alvo, são os agentes que são os beneficiários das 4 finalidades do crédito rural. Bom, existem algumas exigências que os produtores rurais eles precisam cumprir ali na hora de solicitar uma das finalidades do crédito rural. Como, por exemplo, comprovação de aptidão, que são questões documentais, apresentação de plano ou projeto, que normalmente são feitos aí pelos engenheiros agrônomos, a fiscalização da solicitação desses recursos deve ser feito pelo financiador e a liberação desse crédito ele deve ser diretamente aos agricultores ou então através das suas associações ou organizações cooperativas. Bom, dado esse breve embasamento teórico do contexto da nossa aula, vamos então para a nossa proposta de atividade. A nossa proposta de atividade ela consiste em uma atividade de pesquisa, onde a gente vai dividir a turma em 4 grupos e cada grupo irá fazer ali um trabalho de pesquisa, né, com o objetivo de se aprofundar melhor dentro de cada uma das finalidades do crédito rural. Então, cada grupo irá pesquisar sobre uma das finalidades. Após a conclusão do trabalho de pesquisa, então, os grupos irão apresentar aos demais integrantes da turma com o intuito que haja bastante interação, né, e com o objetivo de se aprofundar melhor dentro de cada uma das finalidades do crédito rural, que foi o contexto da nossa aula de hoje. Então agora vamos para a revisão da nossa aula de hoje. Bom, na nossa aula de hoje, tivemos um breve embasamento teórico do contexto do crédito rural, bem como seu surgimento, suas principais finalidades aí no âmbito do agronegócio. Também foi possível compreender, né, algumas questões como de onde vêm os recursos que atendem aí as finalidades do crédito rural, quem são os principais agentes responsáveis pela distribuição desses recursos e também quem são os beneficiários. Na nossa proposta de atividade, ela tem o intuito de agregar conhecimento. Então, com a atividade de pesquisa, a intenção é que os alunos consigam adentrar mais dentro desse contexto e assim compreender melhor toda essa estrutura das linhas de crédito, né? Então, ao final do trabalho de pesquisa que foi proposto na atividade, eles irão ter um embasamento melhor acerca das finalidades do crédito rural. Bom, então, sobre o crédito rural, eu gostaria de deixar aqui uma breve reflexão desse contexto, né? Então, as linhas de crédito rural, elas fortalecem a agricultura, elas servem de base de apoio, principalmente para os pequenos produtores que estão lá nas suas propriedades, para que eles possam permanecer em suas propriedades. Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção de todos e até a próxima.